apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora pelo Facebook, pela internet, no YouTube. Eu oro para que Deus te revele esta palavra, palavra que é viva, poderosa e eficaz. Eu oro para que Deus envie anjos ao seu favor, para que haja sabedoria, revelação e o perfeito entendimento espiritual. Graça e paz, igreja, a todos vocês, amém? Vamos dar comigo uma salva de palmas ao Senhor Jesus, bem bonito. Glória a Deus. Maravilha. Ovelhas, hoje é quarta-feira, aqui em Santo André, São Paulo, Brasil. Meu amigo pastor Abner Murilo, no México. Glória a Deus pela sua vida, sua esposa Jennifer. Anjos estejam ao vosso favor, juntos somos mais fortes. Ovelhas, hoje é quarta-feira e nas quartas-feiras eu estou fazendo um estudo bíblico, profético e apostólico sobre as doutrinas da graça e do apostolado. Eu já ensinei aqui, o diabo não mais existe, o pecado não mais existe, o batismo é desnecessário, a santa ceia é desnecessária, e hoje eu vim trazer outra revelação, outro ensino, e eu preciso que você, como eu já orei, preciso que você acompanhe na sua Bíblia, amém? O tema de hoje, a unção com óleo é desnecessária. Anote isso no seu caderno, anote isso aí, acompanhe comigo essa ministração. A unção com óleo é desnecessária. Vamos ver na Bíblia. Você sabe que hoje em dia, a maioria das igrejas da lei, as igrejas tradicionais, unge com óleo, vende-se óleo, ampolas de óleo, até usam como ponto de contato, quando na verdade o verdadeiro ponto de contato é Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nosso ponto de contato a Deus é Jesus Cristo, não é um objeto, não é uma toalha, não é uma água, não é uma caneta, não é um pano. O nosso ponto de contato a Deus é Jesus Cristo. Amém, abençoados? A unção com óleo é desnecessária. Preste muita atenção, que eu vou te mostrar na Bíblia alguns textos da lei e vou te mostrar como que é na graça. Então você vai perceber que de fato é desnecessário. Eu vou ler bem rapidinho um versículo aqui que todo mundo aqui na igreja já conhece, mas de repente você que me assiste agora pela primeira vez na internet, talvez você não conheça ainda. Então, aliás, todo o raciocínio em graça tem que partir desse versículo. Romanos capítulo 6, verso 14. Diga comigo, todo o raciocínio em graça deve partir desse versículo. Acompanha comigo aí, Romanos 6, 14, bem rapidinho, vocês da igreja aqui do ministério já conhecem. Então eu estou lendo por causa de você, meu irmão, minha irmã, que está em outra denominação, ou que está em outra religião, né? Nós não temos religião, nós temos Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Todo raciocínio em graça, ou seja, para se entender a graça, tem que partir de Romanos 6,14. Senão, ninguém vai entender a graça. Não adianta pegar a Bíblia aleatoriamente, em Jó, em Salmos, em Provérbios, Isaías, Jeremias, em Efésios, Colossenses, em Marcos, em João. Não é assim que se entende a Bíblia. Nós precisamos nos localizar na Bíblia. É igual um mapa. Imagina que você quer ir a algum lugar, você tem que saber onde você está. Então você olha no mapa, olha, eu estou aqui. Eu quero ir em tal cidade, então é para a direita. Não, agora eu estou aqui.
eu quero ir para tal lugar, agora é para a esquerda. Então você olha no mapa, olha, eu estou aqui, se eu quero ir para tal lugar, eu tenho que voltar. Então você precisa, primeira coisa, se localizar na Bíblia. Todo raciocínio para se entender a graça começa de Romanos, parte de Romanos 6,14, que diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Sobre vós, Paulo falando. Como somos nós que estamos lendo, ficaria assim: pois o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, se nós não estamos debaixo da lei, logo não podemos raciocinar como se estivéssemos debaixo da lei. Você consegue entender isso? Tem lógica, né? Se você não está no Japão, por que você vai raciocinar como se estivesse no Japão? Né? Se você não está na Inglaterra, por que você vai raciocinar como se estivesse na Inglaterra? Então, se você não está debaixo da lei, você não vai e nem deve raciocinar como se estivesse debaixo da lei, porque você não está debaixo da lei. Diga, eu não estou debaixo da lei. Diga, eu estou debaixo da graça. Diga bem forte, Romanos 6,14. Ninguém vai entender a graça se não passar por Romanos 6,14. Está claro ou não está claro? Se você não... Alô, eu ensinei aqui, ó, o pecado não mais existe. Se você não passar em Romanos 6,14, você não vai entender. Eu preguei aqui a semana passada, a Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. Eu ensinei, a Santa Ceia é desnecessária. Se você não ler Romanos 6,14, você não vai entender que é desnecessária. Eu ensinei aqui, ó, o batismo nas águas é desnecessário. Se você não ler Romanos 6,14, você não vai entender a mensagem. Está compreendendo o que estou falando? Para você entender a graça de Deus, para você entender como que se vive na nova aliança, você tem que ler Romanos 6,14, que diz, mais uma vez, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? O apóstolo Paulo, por que o pecado não terá domínio sobre nós? Aí ele responde, porque você não está debaixo da lei. Ele está dizendo, o pecado é coisa da lei. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Amém, abençoados? Então levante a mão que eu vou entrar no meu assunto. Levanta a mão direita e diga assim, ó, eu não estou debaixo da lei. Diga bem consciente, eu estou debaixo da graça. Diga, eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Agora, para que a sua mente não fique te questionando, cita o texto, diga Romanos 6,14. Porque nós temos duas mentes. A mente, temos duas mentes porque temos duas naturezas. Já expliquei aqui várias vezes. Temos duas mentes, uma mente espiritual, que é a mente de Cristo, e a mente terrena, carnal, que por vezes fica te questionando, né? Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5,7, não andamos por vista, andamos por fé. Por que ele falou isso? Por causa das duas mentes. Não andamos por vista, ou seja, não anda pela sua cabeça. Andamos por fé, por quê? Porque temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Abba, Pai. Diga, e é com a mente de Cristo que eu entendo a graça. Diga isso. Porque se você, principalmente você que ainda está debaixo da lei, principalmente você que me assiste, que ainda pertence a uma igreja, a uma denominação que vive das obras da lei, de rudimentos, de obras mortas, de obras judaicas, principalmente você. Se você não ativar, não pensar, não raciocinar com a mente de Cristo, a mente carnal vai questionar. Mas por 40 anos eu participo da Santa Ceia. Não, mas eu fui ensinado desde criança que se não se batizar não vai ser salvo. Quer dizer, a mente carnal, ela fica questionando. É aí que entra a mente de Cristo dizendo para ela, se estiver escrito, eu creio. Quem recebe?
É assim que nós vencemos a mente carnal, mostrando para ela que está escrito. Amém, abençoado? Porque a mente carnal, ela quer o quê? Diga, provas. A mente carnal quer provas. Alô, a mente carnal, ela raciocina, ela pensa. Mente carnal, 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. Ela fala assim, não é 9,9, é 10. A mente carnal fala isso. A mente carnal fala assim, Jesus, o Pai, bom, são 2. Essa é a mente carnal. Aí você vai ler João 10, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Já vai conflitar com a mente carnal. Aí a mente carnal fala, mas não tem lógica. Jesus e o Pai, 2. Não, mas ele disse, eu e o Pai somos um. A mente carnal fala, não tem lógica. A mente de Cristo fala assim, não, mas está escrito, eu creio. Quem entendeu? Então, a última vez, diga, eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Diga, se eu não estou debaixo da lei, não posso pensar e raciocinar como se estivesse debaixo da lei. Diga, se eu estou debaixo da graça, devo pensar e raciocinar em linha com a graça. Está claro ou não está claro? Então eu já tapei a boca da mente carnal. Eu já falei para ela assim agora, ó, ô mente carnal, fica quietinha aí, porque tudo que nós vamos mostrar aqui está na Bíblia. Eu falei, ô mente carnal, fica quietinha aí, porque tudo que vai sair daqui agora, tudo está escrito na palavra de Deus. Se você quer prova, então eu vou mostrar. E ela vai ter que ficar quietinha. Amém, abençoados? É aí que entra o Espírito Santo. É aí que entra Deus. Porque se a mente carnal, ela quer provas, 1 mais 1, 2. Se a mente carnal quer prova para crer, por isso não. Eu vou mostrar para ela a prova. E é aí que vai entrar o Espírito Santo, que ele vai dar a revelação, porque tudo que eu vou falar está escrito. Quem recebe? É aí que vem o verdadeiro entendimento espiritual. Amém? Vamos começar? O tema de hoje, diga comigo, a unção com óleo é desnecessária. Eu vou te mostrar, vamos lá. Se eu vou falar de unção com óleo, eu tenho que mostrar quem fazia unção com óleo. Tiago, capítulo 5. Abre aí, vizinho de Hebreus. Tiago, capítulo 5. O texto, cadê minha mãe? O texto que meu pai tanto usava, eu sou filho de pastor. Eu nasci, cresci, meu pai morreu, e eu vi meu pai ler esse texto 300.000 vezes. Eu vi, eu sou filho de pastor. O texto que eu vou ler aqui agora, pena que meu pai não está aqui. Ele já foi para a glória, ele já partiu para o Senhor. Se meu pai estivesse aqui, ele ia entender. Porque a explicação que eu vou dar, nunca ninguém deu para ele. Então ele viveu de uma tradição religiosa, porque era o que ele tinha. A minha mãe que está aqui hoje, estamos em março de 2014, minha mãe que está aqui hoje, ela vai ver o texto que meu pai lia, o texto que meu pai, igualzinho o Tiago, vivia. Só que hoje ela vai ver com olhos iluminados, porque eu vou mostrar o Tiago, e vou mostrar uma coisa que meu pai morreu e não mostraram para ele, que é os ensinos de Paulo. Quem está entendendo? Eu nasci na igreja evangélica, só mostraram Tiago. Meu pai só sabia de Tiago. Mas hoje eu sei de Paulo, o apóstolo dos gentios. Hoje eu sei que Tiago era um apóstolo dos judeus. Já é alguma coisa. Meu pai não sabia disso. Tiago 5, verso 13. O texto, principalmente, que os pentecostais gostam, para ungir com óleo. É esse texto que o pentecostal usa para ungir um gentil com óleo. Mas é preciso lembrar o pentecostal que o Tiago não era gentil, ele era judeu. Amém? Quem já está entendendo?
Os pastores pentecostais hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, são gentios. Ou seja, não são judeus igual Tiago. Então o Tiago até tinha, né? Porque ele era judeu. Mas e os pastores brasileiros que não são judeus? Tiago 5, verso 13. Vamos lá. Quem já achou, diga amém. Tiago 5, 13. O tema da mensagem: a unção com óleo é desnecessária, e vou te mostrar na Bíblia por quê. Tiago 5,13, o Tiago falou assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Eu estou lendo aqui lembrando do meu pai, não é, mãe? O pai não gostava desse texto? Quando tinha um doente na lei, ele já usava esse texto. Todo crente que ficava doente na igreja da lei, meu pai usava esse texto, já ia louco ungir com óleo. Eu cansei de ver isso, que eu sou filho de pastor. Só que eu nunca vi a explicação que eu vou dar hoje. Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Até aqui tudo uma maravilha, tudo certinho. 14. O Tiago falou: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Até aqui está uma maravilha, não tem problema nenhum. Que Paulo disse: orai sem cessar. Paulo disse: orai uns pelos outros. Até aqui não tem problema. Verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Correto. Está alguém contente? Cante louvores. Corretíssimo. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou seja, pastores da igreja, e orem sobre ele. Maravilha, está correto. Aí o Tiago já entra com um rudimento judaico da lei de Moisés, que não tem nada a ver com a graça, com a nova aliança. Ou seja, o Tiago disse, verso 14: orem sobre ele, ungindo-o com óleo. Sublinha na sua Bíblia. O Tiago disse para ungir o doente com óleo, em nome do Senhor. Será que é daqui que a Igreja Universal começou a usar óleo? Será que é daqui que as igrejas, a Mundial, o R.R. Soares, os pentecostais, será que é daqui que eles começaram a usar óleo e vender ampola de óleo? Leva esse óleo e passa no doente, e passa no seu marido que é pinguço, seu marido é bêbado, ele é um cachaceiro, passa esse óleo nele. E teve uma irmã que me ligou uma vez: apóstolo, o que foi? Meu marido comprou uma cueca da Calvin Klein, pagou caro na cueca, e agora ele está querendo separar de mim de qualquer jeito. Por quê? Eu manchei a cueca dele com óleo, e ele está dando pulo desse tamanho, ele está louco. Se eu fosse ele, eu não largava de você, mas eu dava uma coça em você. Você pagar R$250 numa cueca da Calvin Klein, sua mulher vai lá e mancha com óleo, você tem que cortar a orelha dela fora, né? Fala a verdade, né? Ô irmã, fala a verdade, senhora. O marido, se eu comprar uma calça Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, minha mulher ungir com óleo, eu corto as pernas dela fora. Minha mulher não vai ungir com óleo porque minha mulher está em graça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos se colocar no lugar do marido. Você imagina o marido trabalha, compra uma calça Yves Saint Laurent, R$400 a calça. O marido trabalha, compra uma calça Pierre Cardin, R$480. O marido trabalha, dá um duro, compra uma calça Calvin Klein, R$520. A mulher vai lá e unge com óleo a calça e mancha a calça, meu, de R$520. Quem está entendendo? Então, na verdade, o poder da cura, diga, o poder da cura. Vamos deixar mais fácil. Diga, o poder da cura divina. Divina quer dizer, a cura que vem de Deus. Na verdade, o poder da cura não está na toalha, não está na caneta, não está na água, não está no óleo. Aplaude. O poder da cura está no nome de Jesus, que é um nome acima de todos os nomes. O poder da cura está no nome de Jesus, não no óleo, não na água, não na toalhinha. Quem está entendendo?
Então, eu preguei aqui domingo, quando o crente ainda é criança, espiritualmente falando, ele necessita de ponto de contato. Ai, eu quero beber a água que o bispo mandou colocar em cima da televisão. Beba da água. Provavelmente a maioria está falando, não aconteceu nada. É claro que não aconteceu, você está bebendo uma água. Prepare suas mãos para aplaudir. Eu não digo, beba água. Eu digo, receba Jesus em sua vida, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é poderoso. Receba Jesus agora. Ao invés de beber água, receba Jesus. Confessa Jesus como teu Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem está entendendo o que estou falando? Então o que eu estou te mostrando? Duas coisas diferentes. O Tiago, ele vinha vindo bem. 13, Tiago 5,13. Se tiver alguém aflito, ora. Se tiver alguém contente, cante louvor. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chama os pastores da igreja, chama os presbíteros, ore sobre ele. Está uma maravilha. Você quer ver uma coisa? Coloca o seu dedo no verso 14. Olha só. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele em nome do Senhor. Você entendeu o que eu falei? Eu vou ler o texto. Eu vou ler Tiago 5,14 em graça. E depois eu leio Tiago 5,14 debaixo da lei. Eu vou ler Tiago 5,14 com a interpretação em Cristo. Olhando para a cruz e lembrando que Ele levou minhas doenças, minhas enfermidades, minhas maldições, meus pecados. Eu vou ler Tiago 5,14 em graça. Ficaria assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele em nome do Senhor. Isso aqui é Tiago 5,14 em graça. Agora eu vou ler Tiago 5,14 debaixo da lei. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Quem entendeu? Aonde está o rudimento? Diga, ungindo com óleo. A pergunta é essa: quem é que vai curar o doente? É a unção com óleo ou é o nome do Senhor? Qual que é? Então a unção com óleo é desnecessária. É o tema da mensagem. Pode aplaudir só quem está entendendo. Pegou? Vou perguntar de novo. Quem é que... Tiago, quem é que vai curar o doente? É o nome do Senhor ou é a unção com óleo? Segura aí. Abre em Filipenses 2. Deixa o Tiago aberto. Não fecha o Tiago, não. O Tiago é um pastor que ainda unge com óleo. Não vai para o inferno quem está ungindo com óleo. O tema da mensagem é: a unção com óleo é desnecessária. Na nova aliança, para quem está em Cristo, para quem já é nova criatura, para quem já tem o Espírito Santo, a unção com óleo, para quê? Deixa o Tiago aberto, abre em Filipenses 2, não fecha o Tiago não. Posso ouvir um amém aí? Olha lá, ó, Filipenses 2, verso 9. Isso o Tiago não sabia. Filipenses 2,9. Pelo que Deus... agora é Paulo falando, já não é mais Tiago. O que eu estou te mostrando aqui? O raciocínio de duas pessoas. Uma que estava debaixo da lei e uma que estava debaixo da graça. Uma que só conhecia a lei e outra que conhecia a graça de Deus em Cristo. Está claro ou não está claro? Filipenses 2,9. Pelo que Deus o exaltou, quer dizer, exaltou a Jesus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para aí. Lê Tiago 5,14. A última linha de Tiago 5,14. Olha lá. Orem sobre ele em nome do Senhor. Não é o que Tiago falou? Ué, se o Tiago 5,14, se ele está mandando orar em nome do Senhor, então por que ele agora colocou também para ungir com óleo? Eu sei por quê. E eu tenho o texto aqui. Filipenses 2,9.
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que é o nome de quem? Jesus. Para que é o nome de quem? Para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que a unção com óleo que é o Senhor, amém? Toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Digam bem forte. Então por que Tiago mandou ungir com óleo? Diga isso. Não fecha o Tiago não. Marcos capítulo 6. Não fecha o Tiago não. Marcos 6. Não fecha o Tiago não. Então por que Tiago mandou ungir com óleo, hein? Por quê? Diga, por que Tiago mandou ungir com óleo? Diga isso. Marcos capítulo meia dúzia. Quem já achou? Olha o verso 7. Só um flash. O verso 7, só um flash, ó. Marcos 6, 7. Chamou a si, quem que ele chamou? Os 12. E o Tiago era um dos? Então ele estava ali, certo? Tudo bem aí com vocês? Posso continuar? Amém? Então agora vai para o verso 13. Se o Tiago era um dos 12, Marcos 6, 13. Você vai saber porque o Tiago mandou ungir com óleo. Marcos 6, 13. Expulsavam muitos demônios, digam, antes de Cristo. Diga, ainda debaixo da lei. Alô? Porque Marcos 6, 3 ainda permanecia a lei. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Marcos 6. Jesus não tinha morrido. Jesus não tinha ido para a cruz. Ele não tinha ressuscitado. Prevalecia a lei ainda. Então se expulsava demônios. Está claro ou não está claro? Marcos 6, 13. Expulsavam muitos demônios e faziam o quê? Tomavam Coca-Cola, amém? Expulsavam o demônio e faziam o quê? Ungia com óleo. Diga comigo, quem ungia com óleo? Olha o verso 13, ó, o verbo está no plural, verbo expulsar, no passado. Eu expulso, tu expulsas, nós expulsamos. No passado, nós expulsávamos. No passado, eles expulsavam. Diga, eles quem? Olha o verso 7, chamando assim os 12. E Tiago era um dos 12. Então por que Tiago ungia com óleo? Digam todos, porque ele sempre fazia isso. Alô? Tiago 5,14. Por que o Tiago mandou orar, mas também ungir com óleo? Alô? Está correto orar? Está. Está correto orar em nome do Senhor? Está. Então para que colocar o óleo? Aonde que entra o óleo? Eu quero saber isso. Quem está entendendo? Diga de novo. Por que Tiago ungia com óleo? Diga isso. Olha lá, Marcos 6,13 responde. Ó. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Por que o Tiago 5,14 mandou ungir com óleo? Diga comigo. Porque essa era a doutrina que ele vivia. Diga isso. Aí Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu. Como Jesus não apareceu, ele não falou nada, ele continuou fazendo o quê? Ungindo com óleo, ninguém falou nada. Diga, mas Jesus apareceu a Paulo. Para Paulo, Jesus falou outra coisa. Por favor. 2 Coríntios capítulo 1, abre aí. Não fecha o Tiago 5 não, hein? O Tiago 5 é a minha referência. Estou te fazendo a comparação de uma pessoa que conheceu a graça para uma pessoa que não conheceu, que não foi revelada a graça. Ou melhor, conheceu, mas não foi revelado. 2 Coríntios 1, e deixa o Tiago aberto. Pode fechar o Marcos 6, tá? Pode fechar o Marcos. 2 Coríntios capítulo 1, quem já achou? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Vocês sabem que agora é Paulo falando. O que eu estou fazendo? Comparando dois pastores. Um da lei e um em graça. Está claro ou não está claro?
E então posso te mostrar na Bíblia que a unção com óleo é desnecessária. Por isso que em graça não se unge com óleo. Está claro ou não está claro? Ungir com óleo para quê? Filipenses 2,9. Se Jesus, diga Jesus, se Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Ora, se o nome de Jesus está acima do câncer, o nome de Jesus está acima da AIDS, se o nome de Jesus está acima da tuberculose, aonde que entra o óleo? Eu já vou usar logo o nome de Jesus, ué. Vou querer óleo para quê? Quem é que está entendendo? Então, você vê que o Tiago, o alimento dele era mais ralo. O leite que ele bebia tinha muita água. Já o de Paulo não. O leite que Paulo tomava era um leite puro. Não tinha mistura nenhuma. Olha o negócio seguinte, tem alguém doente aí? Ora em nome do Senhor Jesus. Romanos 8,11. Se habita em vós o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse Espírito vai te dar vida, vai te curar, vai te restaurar. Óleo para quê? Se o Espírito que ressuscitou Jesus habita em você, óleo para quê? Romanos 8,11, Paulo disse. Olha lá, 2 Coríntios 1, verso 20. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Paulo diz: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. O que o Paulo está falando aqui? Ele está comparando a unção do Espírito Santo com a unção com óleo que se usava antes de Cristo, que se tornou um rudimento. O que é um rudimento? Uma coisa terrena, uma coisa carnal. Você não acha que lá no céu tem óleo, né? Alô, no céu tem louvor? Tem. No céu tem adoração? Tem, claro que tem. Você acha que não tem louvor no céu? Isaías 6. Eu vi o Senhor num alto sublime trono, os querubins, serafins cantavam, louvavam, santo, santo. O que mais tem no céu é louvor e adoração, 24 horas por dia, não para. De novo, no céu tem louvor? Tem. No céu tem adoração? Tem. No céu tem óleo? Não, para que você quer óleo no céu? Para quê? O óleo para quê? No céu? Está claro ou não está claro? Não se esqueça disso, hein? O louvor e a adoração, isso aí é eterno. Sempre houve, existiu, existe e sempre haverá. Ou você está achando que no céu, abençoado, se o céu não tiver louvor, nem para lá eu quero ir. Eu vou fazer o que no céu? Você imagina que chatice que ia ser? Que chato. Eu chego no céu, Deus sentado no trono, aquele negócio morno, quieto, ninguém fala nada, aquele silêncio, aquela monotonia, sabe aquela coisa sem graça? Parece um velório, parece que alguém morreu. É no céu, abençoado. No céu tem muito louvor e muita adoração ao Deus eterno. Querubins e serafins. Abba Pai. Diga Abba Pai. Então coloca o dedo no verso 21, 2 Coríntios 1, 21. Diga, quem nos ungiu é Deus. Bom, quem nos ungiu é Deus, logo quer dizer que você já tem a unção. Com óleo? Não, diga a unção do Espírito. Levante a mão e diga, na graça, eu tenho a unção do Espírito. Amém? Anointing of Holy Ghost, ou Holy Spirit. Anointing, a unção do Espírito, habita em você, já está em você. Amém, abençoado? Uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Isso é uma maravilha saber isso aí. Alô, na lei, diga comigo, na lei, a unção era com óleo, diga isso. Na graça, a unção é do Espírito. Está claro ou não está claro? Então, por isso que em graça, porque uma coisa é na graça, outra coisa é em graça. Qual a diferença?
Na graça é com G maiúsculo. Se refere ao favor, ao amor de Deus. Na graça, na nova aliança, no novo pacto, na graça. E em graça, aí significa em Cristo, né? Em graça significa em Cristo. É um modo de vida, é uma forma de doutrina. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu sou um abençoado. Em Cristo é uma coisa, em graça é uma coisa, na graça é outra. Está claro ou não está claro? Então, na graça, porque Paulo disse em Romanos 6,14: não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na graça, para os que vivem em graça, batismo, santa ceia, unção com óleo. Ainda vou falar do jejum, hein? Semana que vem eu vou falar sobre jejum. Jejum e outras obras mortas, mais sacrifícios, são desnecessários. Tudo desnecessário. Eu vou falar semana que vem, mas eu vou dar uma brechinha aqui. Eu perguntei uma vez para um irmão pentecostal por que ele fazia jejum. Ele falou assim: eu faço jejum para me santificar. Mas você faz quando? Eu já faço faz muitos anos que eu faço. Mas e aí? Não, eu vou fazendo para me santificar. Eu falei para ele: não seria mais inteligente que alguém te santificasse de uma vez por todas para sempre? E você não quisesse mais ficar pagando esse preço todo mês, todo ano? Não seria mais inteligente? Aí ele pensou. Eu falei: pois bem, irmão, Hebreus 10:10 diz que Jesus Cristo, Ele te aperfeiçoou, Ele te santificou de uma vez por todas. Você não precisa de jejum. Jejum para quê? Para me santificar. Mas e depois? Depois eu tenho que fazer de novo. E o ano que vem? Também. E daqui 3 meses? Também. Mas Cristo, ao morrer na cruz, te santificou para sempre. Basta você crer nisso, porque o justo vive por fé. Você crê. Pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? Alô? Diga comigo, Efésios 2:8. O que diz Efésios 2:8? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Alô, deixa eu te ensinar um segredinho apostólico. Nós apóstolos sabemos disso. Um segredo apostólico, uma interpretação apostólica. Alô, eu vou te dar aqui uma interpretação. Eu vou te dar um atalho, tá? Amém? Você recebe? Vou dar um atalho que vai valer para tudo. Efésios 2:8. Há um segredo em Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Não é o que está escrito? Mas você pode mudar. Você pode falar: pois é pela graça que eu sou abençoado por meio da fé. Você pode mudar. Pois é pela graça que eu estou santificado por meio da fé. E vai mudando. Pois é pela graça que com uma só oferta eu fui aperfeiçoado para sempre, por meio da fé. Pois é pela graça que eu tenho a vida eterna, por meio da fé. Então Efésios 2:8 é só um molde. Você vai trocando os benefícios que Deus te deu. Porque a fé é a mesma. Tudo será por meio da fé. Diga um Abba Pai bem forte. Diga comigo, tudo será por meio da fé. Diga, não só a salvação pela graça. Cadê os que entenderam? Me dá um sinal, quem entendeu? Alô, Abba Pai. Isso aqui é uma interpretação de apóstolo. Você não ouve isso aqui de qualquer um, irmão. Quem está entendendo? Você já rodou um monte de igreja, um monte de ministério, você nunca ouviu essa frase. Que para nós é simples. Para mim, apóstolo, é simples. Mas é uma frase que ninguém fala. E não fala porque não sabe. E não sabe porque não entende. E não entende porque não foi revelado. Pela graça eu sou abençoado por meio da fé. Ou seja, o que quer dizer por meio da fé? Eu creio que sou abençoado. Pela graça eu sou salvo por meio da fé. O que quer dizer isso? Eu creio que eu sou salvo. Eu creio que eu estou justificado. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Então na graça não se faz batismo, na graça não se faz jejum, na graça não sobe no monte, na graça não unge com óleo, mas na graça tem que crer, porque se não crer não funciona.
Se não crê, não funciona. Pela graça sois salvos? Sim, diga bem forte, mas por meio da fé. Cadê os que estão entendendo? Não adianta você, eu sou salvo pela graça. Se você não crê nisso, irmão, e aí? Você não vai desfrutar dessa salvação. Você quer ver Efésios 2:8? Eu vou pegar Efésios 2:8 e vou bater num liquidificador com Hebreus 1:14. Vou misturar e vai dar uma coisa gostosa. Vai dar um gozo. Quer ver? Efésios 2:8. Pois é pela graça que os anjos são enviados para ministrar em meu favor. Por meio da fé, eu creio nisso. Quem está entendendo? Então diga bem forte, a graça é uma interpretação apostólica. Diga que Tiago não teve, Pedro não teve, João não teve. 1 Coríntios 3:10, quem teve? Paulo. Coríntios 3:10 ele falou, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça ali significa revelação. Então ficaria assim, ó, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Está claro ou não está claro? Bom, deixa eu terminar lá com o Tiago. Volta lá no Tiago 5, deixa eu falar mais um pouquinho dele. Porque o Tiago, ele tinha uns colegas, né, de ministério. Assim como Paulo tinha uns colegas de ministério. Quem que eram os colegas de ministério de Paulo? Tito, Filemão, Timóteo, né? Vamos ver aqui uns colegas de Tiago. Alô? Se os colegas de Paulo estavam em graça, os colegas de Tiago estavam como? Está debaixo da lei como ele, né? Não é? Vamos lá, Tiago 5, volta lá. Vamos para o verso 15 agora. Tiago 5:15, eu já li o 13 e o 14. Tiago 5:15. O Tiago falou, e a oração da fé salvará o doente. Então para aí. Salvará quer dizer curará. Aqui não é salvar de vida eterna. Então salvará é curará. Para aqui, ó. A oração da fé salvará o doente. Para aí. É que o Tiago não está aqui, senão eu ia falar para ele. Falou, Tiago, ó, você começou bem no verso 13. Se alguém está aflito para orar, se alguém está contente cantar louvores, tudo bem, está maravilhoso. Você estava até indo legal, Tiago. No verso 14 você diz, se tiver alguém doente na igreja, para chamar os pastores da igreja e para orar sobre ele. Está uma maravilha. Aí de repente você tropeçou, você mandou ungir com óleo em nome do Senhor. Ô Tiago, se eu já vou orar em nome do Senhor, diga bem forte, então não preciso do óleo. Quem está entendendo? Diga, porque o nome do Senhor está acima de todos os nomes. Óleo para quê, Tiago? Para que óleo? Bom, mas verso 15, Tiago 5:15. Aí o Tiago falou, e a oração da fé salvará o doente. Aí de novo ele tropeçou. Ué, se você vai orar, já é pela fé. Amém? Porque a oração é pela fé. Se a oração é pela fé, verso 14, em nome do Senhor, diga de novo, para que a unção com óleo? Quem está entendendo? Então eu estou te mostrando e provando por A mais B, que o Tiago estava vivendo de uma tradição. Desde Marcos 6, verso 13. Quem está entendendo? Eu não estou aqui culpando o Tiago, não estou condenando. Estou te dizendo que ele estava vivendo de algo que era desnecessário. Já que ia orar em nome do Senhor. Quem está entendendo? Se você é salvo pela graça, para que você vai se batizar? Se você já é salvo pela graça. Se você já tem o Espírito Santo, para que você vai se batizar? Para quê? Quem está entendendo? A pergunta é essa. Veja como que é quando a pessoa não tem a revelação. Em Atos 10, diga Atos 10. Em Atos 10, Pedro foi pregar na casa de Cornélio, que era um gentil. Quando Pedro estava pregando, Atos 10, 44, o Espírito Santo se manifestou. Os gentios começaram a falar em línguas. Veio o dom do Espírito Santo, manifestou. Os gentios começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. Aí o Pedro falou, olha irmãos judeus, olha irmãos, que maravilha. O dom do Espírito foi dado também aos gentios. Que maravilha, eles estão falando em línguas, estão glorificando a Deus. Abba Pai, maravilha. Aí ele falou assim, ó, vê, como é que eu posso impedir que eles sejam batizados?
É que o Pedro não veio hoje, senão eu ia falar: ô Pedro, se eles já receberam o Espírito Santo, já estão até falando em línguas e profetizando, ou seja, o Espírito Santo manifestou neles. Diga bem forte: água para quê? Quem está me suportando? Quem entende? Só faltava, pastor, você me falar que a pessoa, mesmo já selada com o Espírito Santo, para entrar no céu, ainda precisa da água. Só faltava você falar isso. Precisa, abençoado? Porque se precisa da água, então o ladrão da cruz não entrou, porque ele não batizou. Lucas 23, 43, e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque pela graça você é salvo. Quem está entendendo? Pai. Agora, como seria Jesus numa igreja da lei, numa igreja evangélica? Alô, Jesus na igreja evangélica falando com o ladrão na cruz. O Jesus da Bíblia, em Lucas 23, falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o Jesus da Bíblia. Agora imagina o Jesus da igreja evangélica tradicional. Ele ia falar assim para o ladrão: olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso, mas você vai ter que descer da cruz e ir lá se batizar. Se você não batizar, você não tem como entrar, você não vai ser salvo. Aí se eu sou ladrão, eu falo assim: pô, Senhor, eu pensava que o Senhor era poderoso, podia me salvar pela sua graça, pelo seu poder e tal. Estou vendo que não tem jeito, hein? Senhor, então, quer dizer que a água é mais forte que o teu poder? Mas não foi o Senhor que criou a água? Aí você imagina se o ladrão está em graça, mas a água não é só uma simbologia? Se o ladrão está em graça, ele já prega para Jesus. Ele fala assim: ô Senhor, alô, você imagina o ladrão em graça, Senhor, mas a água é simbologia, porque Hebreus 10 diz que é uma sombra dos bens futuros, a imagem exata. Aí ia começar a pregar para Jesus. Imagina o ladrão em graça pregando para Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a pessoa não tem o pleno conhecimento, nunca ele vai ter a plena revelação. Diga comigo: quem não tem o pleno conhecimento, não tem como ter a plena revelação. E vou te falar uma frase, hein? Lamentável essa frase. Quando os crentes, quando o povo de Deus, e o pior, quando o pastor, o bispo, o missionário, o líder, quando ele não tem revelação para dar para o povo, ele vai ter que dar alguma coisa. E infelizmente eles dão o quê? Tradição. Ah, faz aí, ó, meu pai já fazia, meu tio já fazia, minha avó fazia, sempre fizeram. Não tem revelação nenhuma. Então vive só de uma tradição. Rapidinho, deixa o Tiago aberto. Abre em Colossenses. Olha o que Paulo falou sobre isso. Deixa o Tiago aberto que eu já volto no Tiago para terminar. Abre em Colossenses. Olha o que Paulo falou contra esse negócio de tradição. Quem já achou Colossenses 2? É Colossenses 2? Não, Colossenses é 2 mesmo, é isso aí. Colossenses 2. Quem já achou? Colossenses 2:8. Olha o que Paulo disse em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8, Paulo falou: tende cuidado para que ninguém... Alô, Paulo falando com uma igreja em graça. Não pode esquecer isso, hein? Colossenses não eram ímpios, não eram corintianos, palmeirenses. Colossenses eram cristãos em graça e debaixo do apostolado de Paulo. Amém, abençoados? Então Paulo não está falando com qualquer um. Está claro ou não está claro? Paulo não está falando com qualquer um. Ele escreveu uma carta para uma igreja em graça que estava debaixo do seu apostolado. Então ele disse, ó, Colossenses 2:8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo o quê? Você está vendo? Eu não falei aqui? Eu não falei aqui? Quando o pastor não tem revelação, ele enfia o quê para o povo? Tradição. Ele não tem revelação? Quem é que está entendendo? E assim está 99% das igrejas. Por que os católicos usam cruz pendurada no pescoço?
Tradição O Papa manda para o arcebispo avisa o bispo avisa o cardeal avisa o padre, e o padre fala para o povão, coloca uma cruz pendurada no pescoço. E não há ninguém para perguntar, ei, alguém pode me dizer aonde a Bíblia fala de cruz pendurada no pescoço? Por quê? E se ele tivesse morrido a paulada, alguém ia pendurar um pedaço de pau no pescoço? Não há um para perguntar isso. Por quê? Porque o povo, infelizmente, está acostumado a viver só de tradição, de homens. Colossenses 2,8, tradição dos homens. Dá um sinal quem está entendendo. Alô, aqui no MGA, aqui no Ministério Graça e Apostolado, vocês vivem de tradições? Graças a Deus não nem entramos em tradições. Aqui vocês vivem das revelações. Só quem é testemunha disso. Só quem é testemunha pode aplaudir. Ouve minhas mensagens, revelação, em cima de revelação. Amém? Aqui não tem tradição não, irmão. A tradição nem chega aqui na porta. Aqui não tem conversa. Enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu te garanto. Eu assumo um compromisso com você. Por que eu falo enquanto estiver vivo? Porque Paulo disse em Atos 20, 29, olha, depois que eu morrer, o bicho vai pegar, hein? Paulo falou, enquanto eu estou aqui, eu estou cuidando de vocês. Atos 20, 29, Paulo falou, sei que depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. O bispo está louco para me morrer, para ver se ele pega vocês, para fazer a fogueira santa, para fazer a corrente dos 70, para fazer a campanha de Israel. Se eu morrer, eles vêm de vocês. Mas eu não vou morrer não. Hebreus 1,14 diz que há muitos anjos enviados a meu favor. Hebreus 12 diz que eu cheguei aos muitos milhares de anjos. E o Salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Eu não vou morrer não, irmão. Tem muita lenha para queimar ainda. Eu não estou nem na metade do caminho ainda. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Aliás, eu não sei nem o que você está fazendo nessa igreja da lei aí, irmão. Eu não entendi ainda. Eu não entendi o que você está fazendo lá. Você me ouve, você me assiste, confere na Bíblia, entende tudo. Aí você vai lá na igreja da lei tomar Santa Ceia, vai lá ver o batismo, vai ver a unção com óleo. Você não entendi ainda, irmão. É um pé na lei e um pé na graça. Por isso que Deus não se manifesta plenamente na sua vida. Assim diz o Senhor, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue Baal. O que Deus não quer é que você fique em cima do muro aí, ó, estudando a graça, mas vivendo da lei. Isso é coisa de fariseu, hein? Estudar a graça e viver da lei, isso é coisa de fariseu. Homem de Deus não faz isso. Ou você está duvidando de Deus? Você acha que Deus está mentindo para você? Você acha que Deus está te enganando? Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos da onde? Do mundo. Rudimentos, coisas que não têm valor, cabelo, barba, bigode, calça jeans, camisa, isso é coisa do mundo, irmão. O que você bebe, o que você come. O que faltava é eu querer saber o que você bebe. Era só o que faltava. O que faltava era eu querer saber o que você come. Que shampoo que você passa no cabelo. Diga, são rudimentos do mundo. Se você beber gasolina, você só não acende o fósforo, senão explode. Eu não estou preocupado com o que você bebe. Só que fique esperto. Se beber gasolina e acender o fósforo, já era. Aí não tem graça que te ajuda. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, não segundo a graça. Para terminar, Tiago 5, volta lá. Tiago 5. Tiago 5,15. Tiago 5,15. Aí o Tiago falou, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Olha lá, ó.
se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Para aí. Uma perguntinha básica. É que o Tiago não está aqui, senão eu ensinar a graça para ele. Uma perguntinha básica. Tiago capítulo 5. Alô? Nós estamos lendo Tiago capítulo 5. Básica, pergunta básica. Pergunta básica, hein? Até a menininha de 2 anos sabe responder isso. Tiago 5. É antes de Cristo ou é depois de Cristo? Hã? É depois de Cristo, não é? E ele está dizendo aqui para a igreja dele que os pecados ainda vai ser perdoado. Porque o Tiago era um pastor. Ele tinha um povo, ele tinha um rebanho. Está cheio de pastor que faz isso. Está cheio de pastor Tiago. Você me entendeu? Tiago 5 não é antes de Jesus morrer na cruz. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha derramado sangue na cruz. Logo, já tinha perdoado os pecados. E o que ele está pregando aqui? Olha, vamos orar com óleo, vamos ungir com óleo, vamos orar em nome do Senhor. Se você cometeu pecados, vai ser perdoado. Sabe como que ele pensava? Vai pecando, vai sendo perdoado. Vai pecando, vai sendo perdoado. Vai pecando, vai sendo perdoado. Isso é pensamento da lei. Na graça não é assim. Na graça, Romanos 6,14, o pecado não tem domínio sobre nós. Na graça, Colossenses 1,14, o pecado foi remido, foi tirado. Não existe esse negócio de vai pecando, vai sendo perdoado, vai pecando, vai sendo perdoado. Parece a igreja católica, que não tem entendimento. Não existe vai pecando, vai sendo perdoado, vai pecando. Isso não existe. Só quem não entendeu ainda a morte de Jesus, que pensa assim. Ah, mas o Tiago não era o único que pensava assim. Ele tinha uns colegas. 1 João capítulo 1. Não fecha o Tiago não. Deixa o Tiago 5 aberto. Para frente. Depois de Pedro é João. 1 João capítulo 1. Você está em Tiago, vai passar por Pedro, que é um vizinho do Tiago. Depois do Pedro é o João. Deixa o Tiago 5 aberto. Abre em 1 João capítulo 1. Quem já achou, diga amém. 1 João 1. Já achou 1 João 1? Então coloca o dedo no verso 9. Olha lá. 1 João 1, 9. Olha o que o João falou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quer dizer, o João também pensava igual o Tiago. Vai pecando, vai perdoando. Vai pecando, vai perdoando. Vai pecando, vai perdoando. O problema do Tiago e do João é se Jesus voltasse na hora que eles estivessem em pecado. Pecou, ora é perdoado. Pecou, ora é perdoado. Pecou, não deu tempo, ele voltou. E agora? Fiquei, porque não foi perdoado. Não é pastor João, não é pastor Tiago. O senhor está me entendendo? Vocês estão entendendo o raciocínio, desculpa, sem ofensa, o raciocínio retardado de Tiago e João? Retardado, quer dizer, um raciocínio retroativo. Alô, eles estão vivendo depois de Cristo como se eles estivessem com Jesus de Nazaré. Você lembra quando levaram aquele paralítico por cima do telhado, tiraram as telhas, colocaram lá? Jesus disse: olha, quero que você saiba, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Eu te digo, teus pecados são perdoados, levante e anda. Eles estão vivendo como se fosse nos dias de Jesus de Nazaré, que Jesus ia perdoando o pecado na hora. Perdoa um aqui, perdoa um ali, perdoa um lá. Não, João, não, Tiago. Jesus perdoou tudo de uma vez por todas quando ele morreu na cruz. Não é difícil entender isso. Ele não perdoa um hoje, um amanhã, um depois. Ele perdoa tudo de uma vez só. Hebreus 10, 12. Levanta a mão bem alto quem está entendendo o que estou falando. Hebreus 10, 12, mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados. João,
Tiago, Hebreus 10, 12. Jesus havendo oferecido, verbo no passado. João, Tiago, Jesus, Hebreus 10, 12. Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, acabou, ele já ofereceu. Hebreus 10, 17, João, Tiago, Hebreus 10, 17, diz o Senhor, e dos seus pecados jamais me lembrarei. João, Tiago, se Deus não se lembra dos pecados, que negócio é esse de ficar perto do pecado, perdoa o pecado, perdoa o pecado, perdoa o pecado? Que negócio que é esse? Que raciocínio que é esse? De quem não entendeu o que Jesus fez na cruz. É ou não é verdade? Se o Tiago pensava, pecou, pede perdão. Pecou, pede perdão. O Tiago pensava assim. Se o João pensava, pecou, pede perdão. Pecou, pede perdão. O Pedro não podia ser diferente, né? O Pedro não podia ser diferente. Atos, Pedro não podia ser diferente. Pedro não podia ser diferente. Atos capítulo 2. Se o Tiago pensava assim, se o João pensava assim, o Pedro não podia ser diferente. Atos capítulo 2, quem já achou? Estou falando aqui com quem é entendido na Bíblia, com quem está dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Essa é a verdadeira teologia. Não é o que os homens ensinam por aí nas faculdades, que eles só ensinam geografia, história bíblica. Geografia, Israel é para o lado esquerdo, depois a Síria e o Líbano, e aqui é Jerusalém. Isso é geografia, não quero saber geografia. Quer saber a revelação da palavra de Deus? Eu estou falando a verdadeira teologia, que é a revelação de Deus. A verdadeira teologia é a sabedoria de Deus oculta em mistério. A revelação. Se não tiver revelação, não vale para nada. Joga fora. Bom, se o Tiago pensava assim, se o João pensava assim, vamos ver Pedro, para terminar? Atos 2, verso 37. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram para quem? Para Pedro. Eu já mostrei Tiago. O Tiago pensava que o homem pecava e perdoava, pecava e perdoava, pecava. Já mostrei João. O João falou, se você confessar o pecado, ele perdoa. Então você pecou, você confessa. E o Pedro, hein? Como que era a mente do Pedro? Atos 2, 37. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Alô, quem que eram os demais apóstolos? Diga, Tiago e João. Está claro ou não está claro? Você não acha que era Paulo, né? Atos 2, Paulo nem estava na história ainda. Está claro ou não está claro? Perguntaram para quem? Para os demais apóstolos. Perguntaram, que faremos, irmãos? Atos 2, 38. Disse-lhes quem? 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 Pedro. Quem? Raimundo Nonato? Atos 2, 38. Disse-lhes Pedro, olha o que o Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado. Depois o Tiago unge com óleo, tá? Primeiro você vai ser batizado, o Tiago vai ungir com óleo, e então vocês serão o quê? Para perdão dos pecados. Vale lembrar que em Atos capítulo 2, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E quem não sabe que Jesus morreu pelos pecados? Parece que eles não sabiam, não parece? Alô, não parece que eles não sabiam? Alô, não parece que o Pedro, Tiago e João eram Hare Krishna, né? Hare Krishna, que não conhece a Bíblia, né? Não parece que eram budistas, que não seguem a Jesus, seguem a Buda, a Confúcio. Parece que eles não sabem de nada, parece que eles não seguem a Deus. Atos 2, 38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão do quê? Dos pecados. Não tem jeito, esses três não tem jeito não, irmãos. Esses três não tem jeito não. Vamos terminar aqui, vai? Vamos terminar aqui com Colossenses. Abre aí Colossenses 1 para terminar o último texto da noite. Senão não tem jeito. E eles morreram e não se converteram. Não teve jeito.
Colossenses, capítulo 1. Quem já achou Colossenses 1? Para terminar, o último texto da noite. Diga bem forte, Colossenses 1. Olha lá, Colossenses 1, 10. Não, eu vou ler até o 9. Eu vou até ler o 9, que Deus mandou falar uma frase aqui. Colossenses 1, 9, Paulo falou, por esta razão, ou seja, porque Pedro, Tiago e João estão crendo ainda que são pecadores. E tem um monte de gente seguindo eles, hein? Está cheio de gente pensando que são pecadores, quando Jesus já morreu pelos pecados. Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também... Paulo falando. Agora já não é Pedro, não é Tiago, nem João. Agora o entendimento é outro. Quem pode falar, Abba Pai? Colossenses 1,9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, quer dizer, desde quando eu fiquei sabendo que vocês receberam a graça, não cessamos de orar por vós. Alô, vê se tem unção com óleo aqui, ó. O Tiago mandou orar e ungir com óleo. Olha, Paulo, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de unção com óleo, amém? Pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a unção com óleo, amém? Em toda sabedoria e entendimento. Que tipo de entendimento? Espiritual. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,10. Paulo não parava de orar. Colossenses 1,10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você percebe que Paulo queria que as ovelhas, que a igreja crescesse em conhecimento. Senão ia ficar rodando em círculo, né? Sabe rodando em círculo? Sabe? Olha, você pecou, pede perdão, ele perdoa. Pecou, pede perdão, ele perdoa. Pecou, pede perdão, ele perdoa. Pecou, pede perdão, ele pecou. Está rodando em círculo. Está rodando em círculo. Tradição. Tradição. Olha, você tem que ser batizado para ser salvo. Aí a pessoa batiza. Aí depois ele se desvia, porque ele não deu certo na igreja. Aí ele vai para outra igreja. Sabe o que o pastor fala? Tem que batizar de novo, porque vai que aquele não valeu. Então tem que batizar de novo. Vamos batizar. Batizando de novo. Batizou de novo. Eu saí da igreja, volta, batizou. Eu saí, batiza de novo. E vai batizando. Tem uma mulher aqui que já batizou 16 vezes. Tradição de homens. Por quê? Porque não tem a revelação. O que nosso apóstolo Paulo disse? Verso 10. Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou. Diga, Deus nos tirou. Que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, não só o perdão, mas a remissão dos pecados de uma vez por todas, para sempre. Quem pode agradecer a Deus com uma salva de palmas? Abba Pai! Eu oro para que você entenda isso. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.